Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai estar falando aí mais um pouco sobre a parte de linguagem de programação de CLPs, tá? Para a gente se aprofundar um pouco mais antes da nossa pausa aí que a gente vai ter agora no meio do ano, né? Então, bem, a linguagem Ladder, né, ela foi a primeira linguagem de programação para surgir para programação de CLPs em específico, né? Foi a primeira feita pensando nos CLPs, né? E quando se estava pensando a respeito disso, né, buscou-se que a gente fosse fazer uma linguagem de programação que ela se aproximasse um pouco daquilo que o pessoal que estava no chão de fábrica, o pessoal que iria trabalhar diretamente com esses componentes novos, né, no mercado, que eles estivessem familiarizados com aquilo, para não ser uma coisa totalmente nova e ter uma aceitação melhor nesse mercado, tá? Então, exatamente pensando nisso, foi feito baseado nos conceitos de comandos elétricos que a gente viu antes de entrar no CLPs de fato, né? Então, por causa dessa similaridade com os comandos elétricos, ele teve uma compreensão mais fácil por parte do pessoal, né, de engenheiros e técnicos. Então, ele teve uma grande aceitação desse público, beleza? Então aqui só de forma de comparação, né, não está seguindo todas as normas aqui, talvez a imagem tenha ficado um pouquinho fraca, mas eu acredito que dá para entender basicamente que isso aqui, essa figura do lado esquerdo seria o que nós sabemos que é a parte de comandos elétricos, né, tiro com algumas ressalvas de questão de nomenclatura, que não está seguindo exatamente o, as padronizações, tá? Aí passou-se para algo mais ou menos assim, né? Se a gente inverter esse cara de lado, né? Em vez de ser cima e embaixo, colocar esquerda e direita e mudar um pouquinho os símbolos, ó, eu tenho praticamente a mesma coisa, né? Esses contatos que são chavinhas assim, eles passaram a ser duas barrinhas assim, né? Então, aqui eu tenho normalmente o neutro embaixo e a fase em cima. Aqui eu vou ter um barramento na esquerda e um barramento na direita, tá? Mas o conceito é basicamente o mesmo. E ele tem por ele ter esse aspecto visual, né? Eu consigo ter uma proximidade melhor e atrair mais o pessoal que queria utilizar esse equipamento na indústria, tá? Então, as grandes vantagens dele, né? A rápida adaptação do pessoal técnico, eu não precisei inserir de fato esse esse cara no mercado. A única coisa que o CLP enfrentou ali foi um pouco a resistência de pessoas que tinham um pouco aversão à mudança, né? Acreditar que um carinha pequenininho iria substituir vários e vários dispositivos em paralelo, né? Então existia um pouco do receio, né? Ah, aproveitamento do raciocínio na elaboração do comando feito por relés. Então, basicamente, se você tem o comando elétrico pronto, né, você é basicamente você traduzir, digamos assim, para os CLPs, tá? Uma fácil visualização dos estados das variáveis, eu consigo ver de forma fácil e clara como que estão as entradas e saídas do meu circuito, né? Uma coisa que eu não consigo ver tão facilmente todas as variáveis de um comando elétrico, por exemplo, e os símbolos padronizados e mundialmente aceitos, né? Por mais que a gente tenha algumas divergências entre fabricantes, por exemplo, se você pegar a linguagem Ladder utilizada pela Siemens e pela Schneider, elas vão ter algumas diferencinhas ali, não muito grandes, apesar de eu ter a padronização da IEC, né, que a gente falou na semana passada, ainda não foi totalmente aceita, porque a IEC ela entra mais como sendo uma recomendação. Então ninguém quer ceder de um lado ou de outro, mas elas meio que se conversam ali e dá tranquilo. Desvantagens, né? Implementar programas extensos é um problema, assim como é no comandos elétricos, né? Conforme a gente vai aumentando a complexidade do meu sistema a ser implementado, pior é, né? Mais difícil, é mais fácil eu me perder, tá? Mas se tomando os devidos cuidados ali, seguindo algumas questões que a gente vai trabalhar no futuro quando a gente for desenvolvendo
aplicativos, a gente vai ver que é tranquilo. Dificuldade de aprendizado para aqueles que não são familiarizados com a linguagem de relés. Isso aqui é bem importante a gente falar, que aí até justifica um pouco da gente ter trabalhado, antes de entrar no CLP, a gente trabalhou um pouco com comandos elétricos, fizemos algumas aplicações de comandos elétricos em especial, algumas partidas de motores, até para a gente se familiarizar com esse mundo, né? Para que aí a gente traduza esse cara para a linguagem ladder, para a linguagem que a gente vai estar utilizando na programação dos nossos CLPs, tá? E a edição desse cara é um pouco mais lenta. Às vezes a gente precisa fazer um pequeno ajuste e o ladder ele é meio travado para algumas edições. Às vezes eu tenho que mudar diversas linhas, né? Para mudar uma coisa só, tá bem? Ups. Que não passa agora. Então, na ladder, a parte de contatos, né? Basicamente, ele é, como a gente falou, ele é baseado na lógica de contatos, né? Que a gente já viu em comandos elétricos, onde a gente tinha dois contatos basicamente, o contato NA e o contato NF. Lembrando, o contato NA normalmente aberto, então se ele não está ativado, né? Ele vai estar aberto, não permitindo a passagem de corrente. Quando normalmente esse contato está relacionado a uma bobina, né? Quando a bobina for acionada, ele fecha o contato permitindo a passagem. E o contato NF é o contrário disso. Aqui eu coloquei os dois simbologias, né, utilizadas para esses contatos NA e NF em comandos elétricos. Para a gente fazer o paralelo, eu já coloquei aqui embaixo como é feito esse NA-NF em ladder, tá? Então a gente vê que esse cara aqui, normalmente, eles são um pouco diferentes, né? Os NFs, conforme eu tenho o fabricante ali, né? Mas a gente vê que ele tem características bem próximas um do outro ali, eles mudam um detalhezinho. Então, basicamente, o NF vai ser esse cara que tem duas coisas paralelas aqui, eu tenho um risco no meio, né, dizendo que está fechado, e o NA vai ser só os dois riscos paralelos, beleza? Aqui a questão das bobinas, né, que seriam similar ao que nós temos das bobinas de contatoras, por exemplo, tá? E esses caras, as bobinas, elas podem ter contatos atrelados a ela, igual a gente tem nas bobinas de contatoras, por exemplo, de temporizadores, tá? Se a bobina é acionada, eu vou mudar um contato qualquer NA ou NF, beleza? Em todos os fabricantes, inclusive na IEC, a gente tem bobinas normais, né? O que a gente chama de bobinas NA, tá? A gente também tem as bobinas negadas, tá? Que alguns fabricantes não permitem esse cara, o que eu concordo, tá? Porque a bobina negada ela é bem complexa, não me agrega muita coisa a mais, né, em questões programacionáveis. Será que essa palavra existe? Eu acho que não. Mas em termos de programação como um todo, eu acho que não acrescenta muito para nós, enquanto programadores, certo? Então, por isso que eu desaconselho o uso, né? Muita gente, muitos fabricantes e estudiosos da área desaconselham, programadores também, principalmente quando a gente está trabalhando com sistemas de segurança, tá? Porque normalmente o sistema de segurança ele está atrelado com diversas condições NF, que quando alguma coisa acontecer, ele vai desligar aquele cara, certo? E a gente vai ver um pouco mais para frente que se eu tiver uma bobina negada, ela já vai partir do pressuposto que está ligado, né? Então, a lógica de pensamento para utilizar a bobina negada é totalmente inversa. Então, eu teria que repensar todo o conceito que eu criei lá de comandos elétricos, né? Para eu conseguir implementar e uma possibilidade de erro muito grande, tá? Então, é melhor não ter, né? E a gente continuar implementando da forma que a gente conhecia. Porque se a bobina negada de alguma forma trouxesse algum benefício claro para nós, aí eu acho que seria interessante. Mas se ela não está trazendo nenhum benefício, então que não tenha, certo? Vamos lá. Então, diagrama de contatos na linguagem ladder, né? Basicamente, qual que é a função desse cara? Eu tenho que controlar as minhas saídas, que no caso vão ser as minhas bobinas, né? Ou também blocos funcionais.
através de uma combinação lógica dos contatos de entrada. Então lá o que vocês viram, o que é uma combinação lógica, né? Eu acho que vocês já trabalharam e retrabalharam isso em eletrônica digital, né? Basicamente eu tenho entradas e saídas que elas vão se comportar como sendo uma entrada lógica, né? Que ela vai estar 0 ou 1, acionado ou desacionado, aberto ou fechado, como vocês queiram chamar, né? Qualquer termo de dualidade que vocês queiram pensar aí e dar um nome para isso. Então, eu vou ter uma lógica de controle aqui que ela vai acionar essa bobina. Nesse exemplo aqui, eu tenho esses dois caras em paralelo, que aí seria uma lógica combinacional de ou. Então, ou este está acionado, e que ele vai estar em série com esse NF aqui, ou e esse aqui no, em NF, né? Que aí vai passar e acionar a minha saída de bobina aqui, certo? E aqui a gente vai ter esses dois trilhos, né, de alimentação, tá? Esse trilho esquerdo e trilho da direita, que eles representam como se fosse a alimentação, tá, pessoal? Por que como se fosse? Porque não existe eletricidade de fato quando eu estou programando a lógica em CLPs, tá? Eu faço uma lógica que eu estou representando esse cara, mas vai ser o que nós chamamos de eletricidade virtual. Eu vou ter um fluxo de eletricidade virtual da esquerda para a direita sempre. A gente até vai dar um exemplo mais claro disso mais para frente, tá? Mas é basicamente essa eletricidade virtual que tem que chegar da esquerda para a direita, fechando o meu circuito, tá bem? Ah, uma coisa que eu esqueci de mencionar, tá, pessoal? Eu tirei várias fotos do livro do Frank, que está como referência no final dessa apresentação aqui. Então, todos os créditos das imagens é para o livro de controladores lógicos programáveis do Clayton Moro Frank, beleza? Condições de entrada, né? O conjunto de contatos, como eu falei, né? Eu tenho essas condições de entrada para acionar a minha instrução de saída, que pode ser uma bobina ou blocos funcionais. O que são os blocos funcionais? Eu crio blocos que têm certas funções. Os mais conhecidos deles são os contadores, que vão contar quantas vezes algo aconteceu, ou os temporizadores, que eles podem, assim como a gente fazia lá na partida Estrela Triângulo, que ele contava um tempo e acionava aquele cara, né? Então eu tenho essa função do temporizador também, tá? A gente vai falar sobre esses blocos funcionais um pouco mais para frente no curso. Então o caminho sempre da esquerda para a direita, nunca da direita para a esquerda, exatamente para a gente respeitar essa questão da condições de entrada e condições de saída, tá? E a gente tem que pensar a questão da continuidade, que eu estava falando, da esquerda para a direita, né? Então, se eu tenho um circuito como esse aqui, tá? Onde eu tenho aqui a esquerda, a direita, eu tenho alguns contatos de entrada aqui. Não preciso ter uma distância específica dos contatos para a saída. O que normalmente se pede é que você tenha somente uma saída para cada linha de programação, né? Aqui é uma linha de programação porque ela tem uma saída só. Você pode colocar quantos contatos você quiser aqui em paralelo, mas a saída é uma só, beleza? Então, quais são os caminhos que eu posso dar continuidade para esse cara? Aqui tem alguns exemplos, né? Posso ter esses contatos NA fechados, esse aqui fechando aqui, né? Tenho esse outro caminho, esse outro caminho, esse outro caminho. A única questão é que eu tenho que chegar do lado esquerdo para o lado direito para ter um caminho visível entre esses dois lados para que a minha bobina seja acionada, tá bem? O que eu estava falando da questão do fluxo reverso, não é permitido nunca, pessoal, o fluxo da direita para a esquerda, sempre da esquerda para a direita. Ah, mas é só um desviozinho, igual a gente gosta de fazer aí por aí, né? Só uma pequena coisinha e tal, ninguém vai perceber. Vai, o ladder não vai deixar tu acontecer. Então, se tu tem um sistema como esse aqui, ó, ele vai desprezar esse D. Muitos compiladores nem vão permitir que você faça isso aqui, tá? Mas se ele permitir, ele não vai considerar essa entrada D aqui, porque ele não vai voltar para cá, certo? Ele não vai permitir esse trecho da direita para a esquerda aqui. Ele só vai vir daqui e vai direto para esse E, beleza? Então, como ele não pode, a gente tem que ter uma
alternativa, né? Esse aqui não pode, por isso que eu cortei. Então, qual seria a alternativa? Ora, eu tenho que, uma das condições é o A estar ligado e junto com ele ser B e C ou D e E para fazer uma continuidade, certo? Então tá aqui essa linha, né? A outra linha é F, que eu queria fazer, né? FDBC ou FEY. Então tá aqui, ó, a segunda linha. Então eu teria que transformar aquele cara em duas coisas diferentes, vamos colocar assim, tá? E não tem problema você colocar o mesmo contato para em lugares diferentes, tá? Essa é uma das grandes vantagens do Ladder. Você tem para uma coisa só, você pode repetir aquele contato 1 milhão de vezes se você quiser. Não vai ser muito legal porque tipo tu nem vai saber mais o que é que está relacionado àquela entrada ou saída, né? Mas funciona, tá? Ele sempre que uma mudar, todas irão mudar, certo? Então é o que eu estava falando, é o número ilimitado de contatos, né? Se eu tenho uma bobina aqui, que aqui tá, não tá mais M1, por exemplo, através de uma bobina que vai acionar o motor, por exemplo. Eu posso atrelar essa bobina a diversos contatos, sejam NA ou NF, ilimitados, beleza? Então essa é a grande vantagem desse cara, certo? E aí a gente tem uma introdução sobre a linguagem Ladder como um todo, tá? Eu ia entrar e falar um pouco mais de outras aplicações, etc., mas eu acredito que vocês devam estar tão cansados quanto eu nesse período aí que foi longo e curto ao mesmo tempo. Então eu resolvi parar por aqui, até porque como a gente vai ter essas 2 semanas de pausa e as 2 próximas semanas, eu não queria entrar direto na programação para que a gente entrar direto nessa programação e depois ter que rever tudo isso de novo. Dei só essa pincelada geral. Aí quando a gente retornar ali em agosto, a gente retorna isso e continua com o zero, tá? Como a gente tem que ter uma atividade relacionada a essa questão, eu vou disponibilizar para vocês uma parte do livro do Frank, tá? Que ela está relacionada a como utilizar o Zélio, certo? Que é um software que eu até tinha comentado com vocês na semana passada. Eu peço que vocês baixem esse para aqueles que tiverem a disponibilidade, tá? Baixem esse software e deem uma olhada nesse material que eu vou disponibilizar para vocês. Tentem fazer, de repente, aqueles diagramas que eu coloquei ali nos slides anteriores, tá? E tentem implementar ali, fazer uma simulação, porque esse software permite a simulação e veja ali para, tipo, dar uma primeira espairecida e uma primeira visitada nesse software, certo? Aí, caso tenham alguma dúvida, deem uma comentada ali na própria atividade ou me mandem alguma mensagem e tudo mais, que aí a gente fica nessa situação, tá? Aí eu perguntem alguma coisa, eu dei uma impressão sobre o Zélio, digam qual é alguma dificuldade e essas impressões que vocês tiveram vai ser considerado como nossa presença para a aula, beleza? Um grande abraço para vocês, pessoal. Um bom descanso nesse período aí das 2 semanas. Fiquem bem, fiquem saudáveis, né? Não saiam por aí lambendo o rosto dos outros para pegar corona, tá? Evitem esse tipo de contato exacerbado aí. E qualquer coisa, estamos às ordens. Apesar de eu estar de férias, não contem para ninguém, mas eu vou estar respondendo vocês e também corrigindo a atividade de vocês. Supostamente eu não poderia fazer isso, mas vou estar fazendo, beleza? Um forte abraço, até mais.